No ano de 1785, nascia uma menina chamada Mary Jones. Mary Jones, ela nasceu no país de Gales. E ela tinha um vilarejo, morava numa casinha de pedra, e naqueles dias poucas pessoas eram alfabetizadas. E na sua casa, uma residência muito humilde, o pai dela era tecelão e a mãe dela era dona de casa. E ela cresceu nesse ambiente familiar e todo domingo ela ia para a igreja. Mary Jones, ela gostava muito dos cânticos na igreja, como uma criança gosta, e ela admirava muito o livro que o pastor lia, né, aquele livro grande, de capa preta. Ela olhava aquele monte de letra e falava: nossa, como que alguém pode entender alguma coisa disso? Quando Mary Jones chegou aos seus 10 anos de idade, ela teve a oportunidade de aprender a ler. A 6 quilômetros da sua casa foi edificada uma escola, onde ela tinha agora a oportunidade de aprender a ler. Mary Jones tinha uma amiga chamada a Senhora Evans. E a Senhora Evans tinha uma Bíblia na sua casa, que era a Bíblia da família. Então ela incentivou a Mary Jones a leitura. E ela falou: olha, quando você aprender a ler, você pode vir aqui na minha casa para poder ler a Bíblia da minha família. Então, aproximadamente aos 10 anos, ela aprendeu a ler e ia na casa dessa amiga da família, a Senhora Evans, para poder ler a Bíblia Sagrada. E ela tinha um sonho no seu coração de ter a própria Bíblia para poder ler junto com a sua família. Então ela juntou todo o dinheiro que ela conseguia ajudar a mãe e o pai no seu serviço durante um ano para poder comprar uma Bíblia. Só que ao longo desse ano, ela juntando todo o dinheiro, ainda não teve condições de comprar a Bíblia, porque era algo muito caro e difícil de conquistar. E ela foi ano após ano juntando seus recursos para poder comprar a sua Bíblia. Depois de 6 anos juntando seus recursos, 6 longos anos, juntando tudo que ela conseguiu para poder adquirir a sua Bíblia. E ela conseguiu o valor. Só que agora, aonde é que ela vai comprar a tão sonhada Bíblia? Ela ficou sabendo que numa cidade, aproximadamente a 40 quilômetros da sua cidade, tinha um pastor que distribuía e vendia Bíblias. Então, ela já com 16 anos, conversou com seus pais, e os seus pais deixou ela ir comprar a Bíblia na cidade vizinha. Só que ela tinha que ir a pé, porque não tinha como outro meio de se locomover. Então ela foi com todo o esforço, com toda a dedicação, atrás da sua tão sonhada Bíblia. Chegou na casa do reverendo Thomas Charles, ela procurou e disse: olha, aqui está todo o recurso que eu juntei ao longo dos anos para poder comprar essa Bíblia na língua galesa. Para sua triste notícia, ele não tinha a Bíblia que ela tanto desejou, que ela tanto sonhou em ter, porque ele só trabalhava por encomenda. Então todo aquele transtorno para poder chegar lá, ela viu que poderia ter sido em vão. Mas o reverendo Thomas Charles entrou em contato com uma pessoa que tinha encomendado uma Bíblia semelhante à que ela queria, e ele disponibilizou e conseguiu a Bíblia para ela. Ela voltou embora para casa feliz, e quando ela chegou na sua casa, ela fez a leitura do Salmo 150 com toda a sua família, dizendo: aleluia, louvem a Deus, pelos grandes feitos que Ele tem feito em nosso favor. Então, meus irmãos, essa história, parece uma singela história, ela deu origem à primeira sociedade bíblica britânica. Esse pastor Thomas Charles, comovido pela história de Mary Jones, contando essa história para outros pastores, resolveram fazer uma sociedade de distribuição da Bíblia Sagrada na própria língua do povo. Essa sociedade chegou no Brasil em 1948 e desde então continua a produzir Bíblias na língua do povo. Então, se hoje nós temos essa Bíblia em mãos, muito está relacionado à história de Mary Jones.
Meus irmãos, essa história pode ser bonita, pode ser encantadora, mas ela tem princípios importantes para a gente. O como que a palavra de Deus deve ter prioridade na nossa vida. E esse é um tema central aqui que o apóstolo Paulo vai instruir o jovem Timóteo. A carta, como nós observamos, ela é escrita pelo próprio apóstolo Paulo e o destinatário dela é o jovem pastor Timóteo. Timóteo pastoreava a igreja de Éfeso e ele foi companheiro do apóstolo Paulo em muitas das suas missões. O apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso para que ele colocasse a igreja em ordem, para que ele estabelecesse o padrão pelo qual Deus havia determinado para a sua igreja. E o que nos parece que Timóteo era uma pessoa um tanto quanto tímida. Então havia falsos ensinos, falsos mestres na igreja de Éfeso, e ele tinha que combater essas pessoas. Ele tinha que ser corajoso, ele tinha que ser firme na palavra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para ele: não se envergonhe do evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo vai exortar, vai encorajar Timóteo para exercer o ministério pastoral. Paulo exorta a se manter firme e a suportar as adversidades do ministério. É por isso, meus irmãos, que o capítulo de número 3, pelo qual nós nos encontramos, a palavra é: permaneça naquilo pelo qual você aprendeu, naquilo que você acredita firmemente. Paulo exorta a Timóteo a permanecer firme na palavra de Deus, apesar das grandes adversidades que ele estaria a enfrentar. Existe aqui, meus irmãos, no verso de número 14, a palavra quanto a você. Talvez na sua tradução esteja tu porém. Esse tu porém, ele está fazendo um contraste com aquilo que ele disse anteriormente. O que ele disse anteriormente é que nos últimos dias haveria grande dificuldade em fazer a promoção do evangelho. Observe o verso de número 1 do capítulo 3. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Ou seja, ele está falando da dificuldade de se viver de uma forma íntegra nos últimos dias. E não apenas de uma forma geral, mas na igreja também ele teria dificuldades, porque haveria oposições, pessoas que se levantariam para ensinar uma falsa doutrina, e ele teria que combater essas pessoas. Então, ele o encoraja a se manter firme naquilo que ele aprendeu. Ele menciona aqui, no verso de número 8, que do mesmo modo Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistiam à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida e reprovada quanto à fé. Timóteo iria enfrentar dificuldades na vida social e também na vida da igreja. Janes e Jambres eram reconhecidos de uma forma tradicional como, nos períodos de Moisés, aqueles magos que imitavam os mesmos sinais que Moisés estava realizando no Egito. Assim, homens falsos e perversos você vai ter que lidar no meio da igreja. Por isso, é necessário você se manter firme na palavra de Deus, naquilo que você já aprendeu. Permaneça firme no ensino da palavra. Meus irmãos, e aqui nós já temos algumas aplicações a serem feitas, que muitas coisas ao nosso redor serão adversas. Nós teremos muitas dificuldades. Uma dificuldade do ministério pastoral é lidar com a falsa doutrina. Mas talvez você tenha outras dificuldades no seu dia a dia. Dificuldades circunstanciais acerca do trabalho, acerca da família, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde. E o Senhor nos exorta neste momento a seguirmos firmes naquilo pelo qual nós temos as nossas convicções, na verdade central do Evangelho de Cristo.
Ele diz: quanto a você, mesmo que o mundo está corrompido, mesmo que haja dificuldades adversas, você mantenha firme naquilo que você já aprendeu. É por isso, meus irmãos, que o primeiro ponto dessa mensagem nós vamos observar no verso 14 e no verso 15, que é o poder das Escrituras. Permaneça naquilo que você acredita firmemente. E o que é que Timóteo acreditava de uma forma firme? Ele acreditava no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Ele acreditava que este Deus tem poder para salvar pecadores. Ele acreditava que este Deus, ele é transcendente, que ele transcende a nossa compreensão da realidade. Mas que este Deus que é transcendente, todo-poderoso, ele também atua de uma forma específica na nossa vida. O que Timóteo acreditava firmemente, é o que nós chamamos da teologia ortodoxa. O que Timóteo acreditava firmemente é que a palavra de Deus, ela tem poder para nos fazer sábios para a nossa salvação. O que é que você tem aprendido firmemente? Muitos de nós aqui, meus irmãos, nós recebemos a palavra do Senhor, nós já sabemos as verdades fundamentais do Evangelho, que Cristo Jesus veio para morrer no nosso lugar, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele tem poder para ressuscitar mortos, nós sabemos dessas realidades. E a dificuldade é que nós nos mantemos firmes nessas verdades. Paulo destaca o perigo de, por vezes, abandonar a fé, abandonar a palavra de Deus, abandonar o ensino correto e as convicções centrais da nossa fé. Quantos já passaram pela igreja? Quantos, e aqui ele se dirigindo a ministros do Evangelho, quantos já ensinaram a palavra de Deus de uma forma correta, mas se desviaram, estão longe do caminho do Senhor. Meus irmãos, chegar ao conhecimento da verdade é fundamental para a nossa vida, mas o permanecer no caminho da retidão, ela é essencial para nós. E ele vai exortar agora, no sentido de que você sabe de quem você aprendeu essas coisas. Não foi qualquer um que ensinou essa verdade para você. Ainda no verso 14 ele diz: você sabe de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Timóteo, ele tinha uma mãe judia e um pai romano. E ele foi disciplinado, ele foi discipulado desde criança pela sua mãe e pela sua avó. A sua avó Lóide e a sua mãe Eunice é mencionada na carta. Que desde criança ensinou para ele o caminho da verdade. Que desde criança ensinou para ele, aqui é mencionada as sagradas letras. Que desde criança ele tinha um conhecimento das histórias bíblicas. Quando ele se refere aqui às sagradas letras, ele está se dirigindo ao Antigo Testamento. Porque a criança judia, desde os 4 anos de idade, ela era instruída na lei do Senhor. E essa instrução, Timóteo recebeu de pessoas confiáveis. De pessoas que olhavam para ele com cuidado, com graça, com misericórdia, que se preocupavam verdadeiramente com a vida deles. Meus irmãos, naturalmente não tem quem mais se preocupa conosco do que os nossos pais. Naturalmente, como Deus estabeleceu, quem se preocupa com os filhos, primeiramente aos pais. E aqui, tanto a mãe como a avó cuidava de Timóteo e ensinava para ele o caminho pelo qual ele deveria seguir. Então que Timóteo não deveria dar ouvidos aos falsos mestres, aos falsos profetas, aquilo que estava sendo apresentado para ele, mas que ele tinha que permanecer nas verdades fundamentais que ele recebeu, tanto da sua mãe como da sua avó. Que essas verdades pode tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus.
aqui nos é revelado, meus irmãos, o principal conteúdo da Sagrada Escritura. Nos fazer sábios pela fé em Cristo Jesus, nos conceder a verdadeira salvação. Toda a Escritura, meus irmãos, aponta para essa realidade. O Antigo Testamento mencionado aqui, ele tem um objetivo, que nos é apresentar Cristo Jesus como nosso Salvador. Este é o conteúdo da Sagrada Escritura. Sendo assim, meus irmãos, nós temos algumas considerações a fazer. Que somente a Escritura tem poder para nos fazer sábios para a salvação. Nós podemos ter conhecimentos gerais, você pode entender muito bem de política, de filosofia, você pode se dedicar a várias áreas do ensino e do saber, mas sobre a redenção da nossa alma, só é possível mediante a palavra de Deus revelada ao nosso coração. Nós vemos aqui, meus irmãos, a importância e a necessidade de termos exemplo de pessoas tementes a Deus nos discipulando desde pequeno. Timóteo teve a sua mãe e a sua avó, que foi as suas discipuladoras, que ensinou o caminho da verdade, que ensinou as sagradas letras. Será que nós estamos realmente preocupados com isso? Nós necessitamos ser exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, discipular aqueles que necessitam. Quantos de nós já ouvimos a verdade de Deus através dos nossos pais, de pessoas que se preocuparam com a gente? Por isso ele nos exorta a permanecer firme nessa verdade fundamental do Evangelho, que a salvação pela fé em Cristo é a principal mensagem da Sagrada Escritura. Quando se lê a história de Davi e Golias para as crianças, não é apenas uma história do pequeno que venceu o gigante, mas é a história do Deus que vence as nossas batalhas, de apesar de ser quem nós somos, pequenos, fracos, limitados, mas o nome do Senhor dos Exércitos, nós podemos vencer as maiores dificuldades da nossa vida. No nome daquele que venceu a morte, nós podemos triunfar. A principal mensagem da Bíblia Sagrada é a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se você lê o Antigo Testamento apenas por conta das grandes histórias, talvez você esteja lendo de uma forma errada. Há uma necessidade, meus irmãos, de conhecermos as Sagradas Letras. Mas como então permanecer naquilo que nós aprendemos? O apóstolo Paulo vai enfatizar agora a origem e a utilidade da Sagrada Escritura. Ele vai dizer, no verso de número 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Enfatizando então, meus irmãos, a necessidade de nos atentar para o conteúdo da Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ele vai nos revelar a origem da Sagrada Escritura. Embora Deus tenha utilizado de seres humanos, de pessoas como nós, para poder redigir esse texto, mas ela é soprada por Deus. Nós podemos receber a palavra de Deus através de pessoas tementes e piedosas, mas o permanecer neste caminho depende da nossa compreensão acerca da própria palavra. Nós precisamos entender que toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é apenas uma parte do Novo Testamento, não é apenas uma parte do Antigo, mas toda a Escritura. E quando ele diz isso, ele quer enfatizar para nós o corpo unificado da palavra de Deus.
Algumas pessoas pensam que a Bíblia foi ditada, né? Como se um anjo tivesse falado cada palavra para que o autor viesse a escrever. Mas esse não é o ensino da própria Escritura. Outros pensam que a Bíblia ela foi psicografada, que o autor ele foi possuído pelo Espírito, como os espíritas acreditam, né, na psicografia, em que ele foi tomado pelo Espírito ali e passou a escrever. Mas esse não é o ensino da Sagrada Escritura. O ensino da Sagrada Escritura é que Deus utilizou pessoas como nós, com as suas características pessoais, e as conduziu na produção da Bíblia Sagrada. E tanto o Antigo como o Novo Testamento foi feito dessa forma. A segunda carta do apóstolo Pedro deixa isso muito claro para nós, quando ele diz que nós devemos considerar a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, o próprio apóstolo Pedro entendia as cartas do apóstolo Paulo como divinamente inspiradas, e que o Senhor utilizou das qualidades específicas desta pessoa para redigir o texto para nossa consolação e exortação. Meus irmãos, embora Deus tenha utilizado de pessoas humanas como nós para poder realizar este trabalho, essa palavra foi soprada por Ele. Essa palavra, ela tem que ter em alta estima na nossa vida. E ele vai dizer aqui para nós a utilidade da palavra de Deus. Veja só, ela é tanto inspirada como vinda de Deus para nós, e ela tem aplicação na nossa vida. Ele diz que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Por vezes a Bíblia Sagrada vai dizer algo que nós não desejamos ouvir. Ela revela o nosso pecado. Ela nos chama ao arrependimento. E ela nos dá o caminho da redenção. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é útil para que nós possamos viver conforme o Senhor se agrada de nós. Ele diz repreensão, no sentido de refutar o erro e repreendermos os nossos pecados. A Bíblia Sagrada nos corrige do caminho errado que por vezes nós tomamos. É natural, meus irmãos, nós pensarmos às vezes que estamos fazendo a coisa certa, quando na realidade nós estamos fazendo errado. E a Bíblia Sagrada é útil para corrigir o nosso caminho, o nosso comportamento, os nossos pensamentos. A Bíblia Sagrada, ela é a ferramenta de Deus para a nossa correção. Porque naturalmente nós fazemos o que é errado, naturalmente nós só pensamos no pior, naturalmente nós desagradamos a Deus, naturalmente nós ofendemos as pessoas, naturalmente nós só pensamos na gente. E a Bíblia Sagrada vem para corrigir o nosso caminho. Nós estávamos caminhando para a perdição, para o pecado, indo para o inferno. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua verdade para nos direcionar ao caminho da fidelidade, da retidão, a fim de que nós trilhemos rumo aos céus. A Bíblia Sagrada nos revela quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Qual é o seu maior problema hoje? Qual é a sua maior dificuldade? A Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que o nosso maior problema é o pecado.
Que o nosso maior problema é que nós não amamos ao Senhor. O nosso maior problema é que nós amamos mais a nós mesmos. E a Bíblia vem confrontar essa realidade, ela vem para corrigir a nossa vida, e ela é fundamental para nós. Por isso que ela é a principal autoridade na vida do cristão e na vida da igreja. A Bíblia, meus irmãos, é útil, a utilidade dela é a fim de que nós sejamos educados na justiça. Educados na justiça. E a educação aqui é um preceito positivo da palavra de Deus. Ela não vem apenas para nos corrigir, falando, olha, aí está errado, aí não é o caminho. Mas ela também diz, esse é o caminho da verdade. A fim de que em todas as áreas da nossa vida nós sejamos educados pelo Senhor. Aqui possui um aspecto positivo. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, é instrução para a nossa vida como um todo. Ela não nos fala apenas de assuntos espirituais eternos, mas o como nós devemos viver hoje. Como devemos nos relacionar com as pessoas, como devemos agir no nosso trabalho. Ela nos educa. Qual que é o principal sinal de uma pessoa que verdadeiramente é cristã? Qual que é o sinal de uma pessoa que realmente é crente, temente ao Senhor? É que ela está nesse caminho de santificação, nesse caminho de educação, e que há uma mudança na sua vida, porque ela está sendo moldada pelo Espírito de Deus que opera através da palavra de Deus. Nós temos alguns exemplos da própria Bíblia que nos revela isso. Nós vemos isso em Moisés, nós vemos isso em Josué, como bons exemplos de perseverança na palavra de Deus. Certo momento do ministério de Moisés, a irmã dele se levanta contra ele, o irmão dele se levanta contra ele, e tanto Miriam como Arão vira para Moisés e fala, Deus só fala com você? Você é o especial de Deus? Deus não fala com a gente também? Não usa a gente? O que Moisés faz? Vamos buscar a face do Senhor e ver o que o Senhor tem a nos dizer. Quando ele teve oposição daqueles que estão mais próximos dele, aqueles que faziam parte do seu vínculo familiar, ele busca orientação no Senhor. E naquele momento do seu ministério, o Senhor disciplinou os seus irmãos. Por conta dessa rebeldia, Miriam ficou leprosa e teve que se afastar da tenda do encontro, da congregação. O seu sucessor, Josué, também passou por grandes provações. Se você observar o final do livro de Josué, onde ele já tinha realizado as batalhas ao Senhor, já tinha conquistado as várias terras da terra prometida, expandido o reino, e ele chega no final da sua vida já idoso, ele vira para a nação de Israel e diz, quanto a vocês eu não sei, eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode estar tudo corrompido, mas a minha convicção, a minha certeza é que eu vou temer e amar ao meu Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele se apegando à palavra de Deus para viver de uma forma que Deus se agrada, permanecendo naquilo que ele havia aprendido. Então, meus irmãos, nós vimos acerca do poder da Escritura, que ela tem poder para nos fazer sábio para a salvação. Nós vimos que ela tem origem e utilidade, e nós vamos ver também que a Escritura tem uma finalidade. O verso de número 17 nos diz, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A finalidade aqui ela tem como um sentido de resultado.
O servo de Deus, se ele observar a palavra de Deus, ele vai ter condições de fazer aquilo pelo qual Deus chamou. Ele vai estar habilitado a realizar aquilo. Por exemplo, quando a gente vai tirar nossa carteira de habilitação, nossa CNH, você tem que fazer um curso preparatório para isso, fazer o exame, e depois que você passa por todo aquele processo, você recebe a sua carteirinha, né? A sua CNH, dizendo que você agora está habilitado para poder dirigir o carro, né, o automóvel, a moto ou veículos maiores. Porque você passou por todo aquele processo de educação, né? Esse é o sentido. Na vida cristã, de uma forma semelhante. Se nós não estamos fundamentados na palavra, se nós não meditamos na palavra, se nós não vemos ela como divinamente inspirada, nós não teremos condições de fazer aquilo que Deus requer de nós. A finalidade da Escritura é a fim de que o homem de Deus esteja perfeitamente capacitado a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. A pergunta que nós fazemos nesse momento é se você está se preparando para o ministério que Deus te concedeu. Para que você foi chamado? Amar a Deus, amar a sua família, realizar o seu trabalho com integridade. Como é que você vai conseguir fazer isso? Meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite será como? Será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Por quê? Porque ele medita na palavra, a palavra está no coração, é de dia, é de noite, ele tem as ferramentas necessárias para lutar e batalhar no seu dia a dia. E por vezes, meus irmãos, nós saímos do nosso dia a dia sem a munição da palavra de Deus, sem estarmos preparados espiritualmente. Então nós recebemos uma notícia ruim, isso já nos abala. Por quê? Porque nós não estamos fundamentados na palavra do Senhor, nós não estamos meditando na palavra de Deus, por conta disso qualquer coisa pode nos abalar. É uma notícia ruim que a gente recebe, é uma tratativa diferente no trabalho, é um problema familiar que surge, e como é que nós vamos encarar todas essas coisas? Se não for, meus irmãos, mediante a palavra, nós estaremos perdidos. Porque a Bíblia é uma grande oficina que oferece todas as ferramentas que precisamos para realizar o nosso bom trabalho. A Bíblia é a cozinha onde o nosso alimento espiritual é oferecido de forma generosa e gratuita, que nos sustenta e nos anima durante toda a nossa vida. A Bíblia é como se fosse um carro veloz e confortável e seguro o suficiente para nos levar para o céu. Como é que nós estamos, meus irmãos, olhando para a Bíblia Sagrada? Ela mesma afirma que ela é eficaz em nossa vida. Algumas considerações finais. Quem não permanece na palavra, no fiel ensino, no testemunho da verdade, com certeza irá permanecer no pecado, na mentira e no engano. Por isso, nós devemos nos atentar para aquilo que Deus tem a nos dizer na sua palavra. Será que você realmente entende que a Escritura, ela foi soprada por Deus para você? Que esse Deus todo transcendente e poderoso, Ele fala diretamente ao seu coração, mediante a sua palavra. Como tem crescido o seu relacionamento com Deus através das Escrituras? Ao passar do tempo, meus irmãos, o que é natural é que o cristão ame cada vez mais ao Senhor através da sua palavra. Que ele tenha prazer em ler a Bíblia Sagrada. Nós temos um rico privilégio, meus irmãos, de ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos, de poder meditar nela. Aqui há a palavra de consolo, de conforto, de encorajamento, de correção da nossa vida, de rota. Não negligencie a palavra do Senhor, porque somente ela tem autoridade e poder
para mudar a nossa vida. Existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor, de pessoas que amam e amaram ao Senhor e a sua palavra. Nós temos como exemplo a Mary Jones, temos o exemplo do próprio Timóteo, do apóstolo Paulo, pessoas que dedicaram a sua vida no ensino da palavra do Senhor, em conhecer a Deus e também fazê-lo conhecido. Porque este Deus, Ele tem poder para mudar a nossa vida. A Bíblia Sagrada já transformou continentes. E ela tem poder também para mudar o nosso coração. Que o Senhor aplique, meus irmãos, a sua palavra na vida de cada um de nós. Amém?